Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, dentre muitas definições sobre o que é teologia, existe uma delas que eu gosto, na verdade, de apresentar. Teologia pode ser definida como uma ciência que procura conhecer a Deus e a relação deste Deus com o homem, além das suas implicações tanto religiosas como também sociais. Mas diante, na verdade, deste fato de que a ciência teológica hoje exerce um papel muito grande para a igreja, será que foi assim no passado? No período em que os escritos bíblicos foram desenvolvidos? Será que a Bíblia, ela de alguma maneira destaca para nós qual foi o maior teólogo que nós podemos conhecer através da Bíblia? Qual será que foi o maior teólogo bíblico? Bom, nós sabemos que teologia, na verdade, é uma ciência construída por nós, pelos homens. Mas nas Escrituras Sagradas nós não encontramos nada que possa eleger alguém como o maior teólogo dos escritos bíblicos. Mas é fato que existe um homem destacado, principalmente nos livros do Novo Testamento, que exerceu uma importância muito grande. E o seu papel na construção teológica de alguns assuntos foi fundamental para a igreja e é ainda fundamental. Essa pessoa que eu estou falando foi o apóstolo Paulo. Certamente, mesmo sem destacar qual foi o maior teólogo, na verdade, os escritos bíblicos não se preocupam com isso, não se preocuparam com isso, em destacar uma pessoa do tipo, é fato que o apóstolo Paulo exerceu um papel como um teólogo importante para todos nós. Eu quero destacar aqui 3 características importantes que estavam na vida do apóstolo Paulo, que para nós podemos enxergar como características importantes na vida de um teólogo. E por que Paulo, na verdade, como teólogo, nós podemos tê-lo até como o maior teólogo da igreja em todos os tempos, né? Sabemos que existem muitos nomes na história da igreja que foram importantes, como foi Agostinho, como foi Tomás de Aquino e muitos outros. Até mesmo na história recente nós temos grandes homens que fazem uso dessa ciência para nos abençoar, para abençoar a igreja. Mas eu quero aqui apresentar 3 características que eu acredito que sejam importantes, que estavam presentes na vida de Paulo, que o destacam como o maior teólogo segundo a Bíblia. A primeira característica é a de que Paulo foi o maior escritor bíblico, isso mesmo. Dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, 13 deles foram escritos pelo apóstolo Paulo. Nós enxergamos com isso que havia um desenvolvimento intelectual e religioso na vida de Paulo que era muito grande, que era abundante, né? Fica claro para nós, até mesmo lendo outros autores bíblicos, como foi o caso do apóstolo Pedro, que diz que as cartas de Paulo eram até mesmo difíceis de entender. E eu acredito que isso acontecia justamente pela maneira com que Paulo aplicava, né, o seu conhecimento em seus escritos, que por mais que para alguns eram difíceis de entender, como foi o caso do apóstolo Pedro, nos deixou um conteúdo muito grande, belo e rico, que nós podemos entender que foi um conteúdo, as cartas para a igreja, como um compêndio até mesmo teológico para todos nós. Então, dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, 13 deles foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então eu destaco essa primeira característica de Paulo como um grande teólogo. Ele escreveu muito, ele fez uso do que ele tinha para tanto de conhecimento intelectual, até mesmo Paulo fez citações de poetas pagãos, né, de filósofos, para poder pregar o evangelho. Paulo ele foi criado na Cilícia e nós sabemos que nessa região havia uma grande universidade que também era uma referência de sua época. Então Paulo teve uma boa construção, um bom desenvolvimento intelectual e também teológico. Logo depois, provavelmente perto dos seus 12 anos de idade, já em Jerusalém, ele foi educado religiosamente aos pés de Gamaliel e após a sua conversão escreve nada mais, nada menos do que 13 cartas. Uma outra característica que eu acredito que seja importante, que estava na vida do apóstolo Paulo, que o destaca como um grande teólogo da igreja, é a de que Paulo
ele soube fazer uma leitura correta acerca dos escritos do Antigo Testamento e construir doutrinas importantes para a igreja. O apóstolo Paulo ele desenvolveu doutrinas para a igreja. Isso é importante porque doutrinas como a justificação pela fé, a graça de Deus e até mesmo doutrinas que lidam, né, com a ação do Espírito Santo, como é o caso de dons espirituais. Paulo falou muito acerca desses assuntos. Isso fica claro para nós que nenhum outro homem nas Escrituras pôde, de certa forma, construir doutrinas que fossem precisas e para serem aplicadas na igreja com tanta objetividade. O apóstolo Paulo ele teve essa capacidade. Não é por menos que Paulo, eu falei agora há pouco acerca do seu desenvolvimento intelectual e também, né, o seu desenvolvimento intelectual social e o seu desenvolvimento religioso, foram peças importantes em sua vida para que ele pudesse aplicar agora na missão da igreja todo esse conhecimento agora desenvolvido num compêndio doutrinário em suas cartas, né? Se nós tivermos a oportunidade de estudar com cuidado, né, as doutrinas da igreja, vamos perceber que o apóstolo Paulo desenvolveu essas doutrinas de uma forma, eu digo até mesmo que a princípio parecem ter sido fáceis. Quero usar um exemplo aqui de como isso é importante. O apóstolo Paulo, por onde ele passava em suas viagens missionárias, o primeiro lugar que ele habitualmente entrava eram as sinagogas. E ele fazia uso da Torá, que para nós são os 5 primeiros livros da Bíblia, para expor Jesus Cristo. Paulo, ele apresentava Jesus a partir dos textos da Torá, ou seja, dos textos dos 5 primeiros livros da Bíblia. Para nós isso seria fácil? Hoje, talvez, que com essa construção teológica desenvolvida por ele, pode ser até mesmo uma tarefa um pouco mais fácil. Mas imagina Paulo, em seu tempo, com os escritos que ele tinha em suas mãos, um desenvolvimento intelectual e também desenvolvimento religioso presentes em sua época, que era um pouco mais limitado, ele teve essa capacidade. Então, destaco isso na vida de Paulo, a sua capacidade de desenvolver as doutrinas cristãs para a igreja. E uma última característica que eu acredito que até mesmo muitas pessoas não costumam destacar, mas precisa estar presente na vida de um teólogo, é que Paulo era um missionário genuíno na igreja. Isso mesmo. Por mais que o apóstolo Paulo, com todo o seu desenvolvimento e crescimento intelectual e religioso, pudesse ter escrito 13 cartas e também desenvolvido todo um compêndio doutrinário para ser aplicado na igreja, Paulo, ele fazia missões. Paulo fazia missões. Então, todo este labor teológico de Paulo resultava em missões para a igreja. É importante isso, porque todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós sabemos acerca das Escrituras, precisa resultar em missões. Este deve ser o papel do teólogo. É interessante que muitas pessoas hoje, no nosso tempo principalmente, fazem uso do conhecimento para poder debater, fazem uso do conhecimento até mesmo para poder inflar o ego. Mas o apóstolo Paulo fez uso de todo o seu conhecimento para apresentar Jesus Cristo para o mundo. O apóstolo Paulo, como missionário, ele rompeu as fronteiras de Israel. Ele sai de Jerusalém, ele foi pelas regiões da Ásia Menor, por muitos lugares nas regiões ali próximas do Mar Mediterrâneo. Paulo passou por muitos lugares, chegou até a Europa, Paulo expandiu o evangelho. E através dessa expansão nós sabemos que a igreja cresceu. E esse evangelho, expandido pela vida desse missionário, desse grande teólogo, chegou até nós. Se hoje nós temos a oportunidade de termos o conhecimento bíblico, né? Termos contato com o evangelho, se hoje nós temos a oportunidade de vivermos em comunidade uma igreja, foi por conta de um homem como o apóstolo Paulo, né? Um grande teólogo da igreja, que não somente escreveu, que não somente desenvolveu doutrinas, mas aplicou em sua vida o chamado de Jesus Cristo. Ele fez missões. Então o trabalho teológico precisa resultar em missões. Então quando nós pensamos acerca de nomes
de teólogos, nós temos muitos nomes que nós podemos apresentar em nosso tempo, principalmente na igreja durante toda a sua história. Citei aqui 2 nomes, mas existem muitos outros, como foi o caso de Calvino e muitos outros grandes nomes que foram importantes para a igreja. Mas segundo a Bíblia, mesmo sem a Bíblia eleger um, nós podemos encontrar, né, na vida do apóstolo Paulo, um grande teólogo. Foi o maior teólogo que nós podemos, de alguma forma, ter informações, porque ele escreveu para nós o que nós temos hoje em mãos como palavra de Deus, desenvolveu doutrinas e foi um exemplo missionário para a igreja. E que esse exemplo continue presente, tanto na minha, como também na sua vida. Espero que essas informações tenham sido de alguma forma importantes para você. E se você acredita que seja importante para você e também possa ser importante para alguém, não deixe de estar compartilhando esse vídeo, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.